Então, a primeira definição que eu coloco é o que é estatística? Para quem já fez a disciplina anterior, fica fácil de responder. Então, para que serve o que é a estatística? Então, estatística é um conjunto de técnicas e métodos, matemáticos, que auxilia o processo de tomada de decisão na presença de uma dúvida, de uma incerteza. Então, a estatística ela é muito útil no ambiente empresarial porque, em vários momentos, nós temos dúvidas na área de gestão. Por exemplo, será que uma campanha publicitária ela vai impulsionar as vendas de um produto que essa empresa está colocando no mercado? Será que a campanha publicitária é eficaz ou não? Será que essa campanha precisa ser trocada? Então, através de um processo de coleta de dados, trabalhando com essas informações, a gente pode responder essa dúvida e orientar um processo de tomada de decisão, da troca, da substituição da campanha publicitária ou não. Então, a estatística descritiva, que é a primeira parte da estatística, ela se preocupa com a coleta de dados, com a organização de dados e com a descrição de dados. A segunda parte da estatística, a estatística inferencial, ela se preocupa com a análise dos dados e com a interpretação dos dados. Alguns livros de estatísticas que são utilizados durante essa disciplina são o livro Estatística Fácil, do Antônio Crespo, e o livro Estatística Aplicada à Gestão Empresarial, do Adriano Leal Bruni. Tem ainda um livro de apoio, que é o Excel Aplicado à Gestão Empresarial, do Adriano Leal Bruni. Fascículos que vocês recebem da Estácio, fascículos impressos, foram retirados desses livros e ajudam no entendimento do conteúdo programático. Então vamos começar por um panorama histórico da estatística. Desde a antiguidade já se registrava o número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, que hoje chamamos de estatísticas. É evidente que se os governos tinham essa preocupação de coletar informações sobre óbitos e nascimentos, é porque eles tinham algum interesse. O interesse primordial era o seguinte: finalidades tributárias e bélicas. Se o governo descobrisse quantas pessoas existiam sobre o seu reino, sobre o seu domínio, eles podiam montar maiores exércitos e também podiam cobrar mais impostos. Então, por essa razão, é que surgiu a estatística. A própria origem da palavra estatística, vem do latim status, significa governo, Estado. Então, estatística é uma ciência que surgiu para suprir, ou para atender o governo de uma necessidade de contagem de informações de pessoas para que se pudesse ter informações bélicas e também tributárias. No século XVIII, esse pesquisador aqui, Gottfried Achenwald, batizou a ciência que hoje é chamada de estatística com esse nome. Então, a primeira vez que se tem notícia do uso dessa palavra foi notificada pelo Gottfried Achenwald. Esse parágrafo que eu destaquei, porque como você vai fazer futuramente uma prova que é retirada de um banco de questões, ao aplicar esse banco de questões em alguns alunos nas minhas disciplinas presenciais, eu verifiquei que tinha lá uma questão que chamava atenção exatamente a esse ponto. Tinha uma frase de colocar verdadeiro e falso, na verdade é para assinalar a alternativa correta, e tinha uma série de alternativas falsas. E uma das alternativas verdadeiras falava isso, que no século XVIII, Gottfried Achenwald batizou essa ciência com o nome de estatística. Então, uma questão do banco de questões foi retirada aqui desse slide que está sendo apresentado a vocês. Método científico. Muitos dos conhecimentos que temos hoje foram obtidos na antiguidade pelo acaso e outros por necessidades práticas, por experiências retiradas sem nenhum método científico. Então, o acaso, ele levou uma série de conclusões e as pessoas acabam criando culturas e vão reproduzindo essas informações e esses métodos que precisam ser validados para verificar se eles realmente são eficazes, efetivos. Então, a estatística, ela dá essa contribuição, ela testa os métodos para que eles se tornem eficazes e possam, então, serem utilizados de forma reprodutiva. Então, o que é o método? Método, cujo conceito está aqui abaixo, é um conjunto de meios dispostos de forma conveniente para se chegar a um fim desejado. Então, isso é um método. Então, quando eu realizo um experimento, eu estou fazendo uma experiência, eu estou utilizando um método. O método experimental consiste em manter constantes todas as causas ou fatores que eu quero estudar e variar apenas uma única causa. Só uma que vai variar. E eu vou verificar se a variação nessa causa tem algum efeito sobre as demais variáveis que eu estou estudando. Então, isso é o método
experimental. O método estatístico é um pouco mais complexo. O método estatístico, em vez de manter todas as causas constantes, eu vou admitir que todas elas variam simultaneamente. Todas as variáveis sofrem alterações. E através de procedimentos estatísticos, eu vou verificar o estudo e a influência que cabe a cada uma delas dentro desse conjunto, desse banco de dados. Entremos agora nas fases do método estatístico. Quando se trabalha com estatística, tem que seguir uma série de fases. Eu não posso começar a estatística coletando dados de qualquer maneira ou analisando os dados de qualquer modo. Eu tenho que seguir um método. Primeira fase, coleta de dados. Ela pode ser classificada quanto ao fator tempo. Então temos 3 tipos de coletas. Primeiro, a coleta contínua, quando ela é feita continuamente. O que significa isso? Alguns exemplos. Todas as vezes que nós vamos a um supermercado, por exemplo, é comum algumas redes de supermercado adotarem aquela pergunta padrão. Você tem o cartão do nosso supermercado? Muitas vezes você não tem, porque você não é um cliente fiel daquele supermercado. Mas muitas vezes alguns clientes têm esse cartão. E o caixa ali do supermercado ele é treinado para fazer essa pergunta. Porque quando você entrega o cartão do supermercado para aquele caixa, ele, na verdade, ele está abastecendo um grande banco de dados, ele está coletando dados, está verificando o que você está comprando e vendo se as compras estão associadas, que produto tem venda associada com o quê, qual é o seu padrão de consumo. Eles estão fazendo, na verdade, um grande estudo do comportamento do consumidor e vendo quais produtos têm vendas associadas. Até para que futuramente, mais tarde, o supermercado possa fazer promoções ou venda casada de produtos. Mas esse tipo de procedimento, de coleta de dados, então ele é feito continuamente, por isso é contínuo. A todo momento, um grande banco de dados está sendo abastecido. Um outro tipo de classificação é a periódica, quando ela é feita em intervalos constantes de tempo. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma pesquisa que é chamada Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. É feita pela Fundação IBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A chamada PNAD, alguns domicílios brasileiros são sorteados e eles são visitados pelos pesquisadores do IBGE. E fazem para essas pessoas, nesses domicílios, uma série de perguntas com relação à renda, à educação, à escolaridade, e verificam o que está acontecendo com a realidade brasileira. Então é claro que o resultado vai ser um resultado retirado de uma amostra, mas por cálculo inferencial eu posso transportá-lo, mediante o uso de intervalos de confiança, posso transportá-los para uma população e descobrir um parâmetro aproximado, um parâmetro populacional. Então isso graças a uma coleta de dados periódica. A coleta de dados ocasional é quando ela é feita extemporaneamente, a fim de atender uma conjectura ou uma emergência. Por exemplo, quando as empresas fazem a chamada pesquisa de mercado, pesquisa mercadológica, pesquisa de marketing. Uma empresa vai lançar um determinado produto, só que antes de lançar esse produto, ela quer ver se esse produto vai ter aceitação ou não no mercado. Então ela pega lá, seleciona uma amostra de possíveis futuros clientes e lança a pergunta: o que você espera do novo produto, que ele seja assim, assado, tal. E se observa características, para que na hora que a empresa for produzir esse bem ou esse produto, ele seja mais possível de atender às necessidades do cliente. Então essa pesquisa ela não tem um tempo certo para fazer, ela não é feita continuamente, ela não é feita sistematicamente e ela não é feita periodicamente. Ela é feita ocasionalmente, de vez em quando. A segunda fase do método estatístico é a crítica dos dados, quando a gente procura possíveis falhas e imperfeições. Isso é comum, porque quando se abastece um banco de dados, é possível que existam erros de digitação ou dados que são preenchidos incorretos. Vamos imaginar que você está preenchendo um banco de dados onde você tem que botar idades de crianças. Idades que variam, por exemplo, de 2 até 12 anos. E uma determinada criança, em vez de digitar 8, foi digitado 88. É claro que não existe uma criança com 88 anos de idade. Você identificou uma falha no banco de dados. Então convém você excluir essa informação para que não seja afetado o cálculo das medidas dentro do banco de dados. Como, por exemplo, a média iria sofrer uma alteração se no banco de dados existisse a colocação de uma criança erroneamente colocada como tendo 88 anos. Isso iria afetar o cálculo da média. Então essa crítica tem que ter em todo estatístico quando faz uma análise de dados. A apuração dos dados, que é o próximo passo, nada mais é do que a soma e o processamento dos dados obtidos. Eu posso fazer esses cálculos de forma manual, de forma eletromecânica
com o uso de calculadoras, por exemplo, ou de forma eletrônica, com planilhas eletrônicas, como, por exemplo, o Microsoft Excel. No ambiente empresarial, o cálculo algébrico, feito manualmente, através de fórmulas, é muito pouco empregado. No ambiente empresarial, se usa muito mais a eletromecânica e a eletrônica. O quarto passo do método estatístico é a exposição ou apresentação dos dados. Num relatório, por exemplo, quando você vai passar para um diretor de uma empresa, o meio mais prático de passar informações é com o uso de informações estatísticas, é com o uso de tabelas e gráficos, porque elas vão facilitar a interpretação por parte de um leigo e até vão facilitar a sintetização dos dados que você obteve, para que um leigo, uma pessoa que não entende do assunto, possa entender o que você está querendo expor. A análise dos resultados é quando você tira conclusões sobre o todo, você faz a inferência, você pega os dados amostrais e transporta para dados populacionais. Então, uma representação didática do que eu falei para vocês é o seguinte. Primeiro, se coletam dados. Esses dados geram estatísticas. As estatísticas dão origem a informações, que por sua vez geram conhecimento, que possibilitam o processo de tomada de decisão. Isso é o que cerca as fases do método estatístico que vão orientar esse processo de tomada de decisão e de aplicação dessa ciência dentro da área de gestão. Por que a estatística é importante? Tem uma série de razões. Ela é importante porque quando existem diferenças entre grupos, essas diferenças frequentemente são atribuídas a causas erradas. Ela é importante porque coincidências ocorrem com frequência e às vezes as pessoas não entendem por que as coisas ocorrem simultaneamente e coincidem. Porque as pessoas têm dificuldade em raciocinar com probabilidades. Então, por isso é importante estudar estatística, para você poder diferenciar o que é o acaso e o que é mais provável de acontecer. Porque as estatísticas acrescentam polimento às publicações. Um artigo científico, quando você trabalha com variáveis, se você coloca comprovação estatística, você tem maiores possibilidades de uma publicação desse artigo. Quando você faz um trabalho de conclusão de curso, fatalmente você vai colocar estatística nesse seu trabalho, para poder acrescentar polimento à sua publicação, ao seu trabalho. E a estatística faz conhecer o grau de confiança das conclusões. Eu botei, entre aspas, grau de confiança. Por quê? Porque se nós trabalhamos com amostras, nós nunca teremos certeza de nada. Nós vamos ter um grau de confiança, que gira em torno de 95%. Ou seja, os nossos dados terão uma confiabilidade. A gente não pode ter certeza, mas pode ter uma certa segurança em fazer tais afirmações. Eu coloco aqui um mapa mundi, vamos lembrar um pouquinho da geografia do segundo grau, onde eu posso dividir aqui o nosso planeta num eixo chamado, um paralelo, né, chamado linha do Equador. Separa o hemisfério sul do hemisfério norte. Mas eu me lembro também que quando eu estudava geografia, tinha uma outra linha imaginária que passava aqui em cima, mais ou menos na cidade do México, que era chamada o Trópico de Câncer. E uma outra linha imaginária que passava mais aqui embaixo, por cima da cidade de São Paulo, chamado Trópico de Capricórnio. Os países localizados dentro dessas linhas são os países de clima tropical, os países de clima mais quente. E esse mapa aqui apresenta, pintado em cores mais claras, os países com expectativa de vida mais baixa. E pintados na cor mais escura, os países com expectativa de vida mais elevada. Vejam, por exemplo, aqui no mapa, que países como a Argentina, o Uruguai, os países do continente norte-americano, os países europeus, o Japão, estão em tonalidade mais escura, porque são países que têm expectativa de vida mais elevada. Logo, esses países, por terem essa expectativa de vida mais elevada, sugere uma hipótese. Será que o clima afeta a expectativa de vida das pessoas? Haja vista que nos países tropicais, os países que estão representados aqui nessa área que eu estou pintando de verde, a expectativa de vida é menor, porque os países são na cor amarela ou laranja. Será que isso é verdade? Ou será que isso aconteceu por acaso? Ou será que é apenas uma coincidência? Na realidade, isso é apenas uma coincidência. O clima e a expectativa de vida têm muito pouca influência entre si. O que ocorre, o que justifica esses países tropicais a terem menor expectativa de vida, são as variáveis socioeconômicas que agem por trás. É o nível de educação, de saúde, de renda, que fazem com que essas pessoas vivam menos. Então, um apressadinho na hora de trabalhar com dados, ele deve sempre ter essa dúvida. Será que as coisas ocorrem por coincidência? Será que ocorrem por acaso? E é a estatística que ajuda a tirar essa dúvida num processo de tomada de decisão.
Outra forma de descrever dados, vejam, por exemplo, nessa tabela, aqui, nesse gráfico. Cidades com melhor IDH-M do país, Índice de Desenvolvimento Humano. Então aqui foram listadas as 10 cidades brasileiras com IDH mais elevado. Então tem São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Florianópolis, Vitória, Balneário Camboriú, etc., até Curitiba. Então essas cidades têm IDH mais alto. É apenas uma descrição, estou mostrando a realidade apresentada no nosso país, que tem algumas áreas com maior desenvolvimento, outras áreas com menor desenvolvimento. Isso pode orientar políticas públicas, né, de que cidades que não aparecem nessa listagem necessitam de maiores investimentos, para que atinjam um padrão de igualdade entre os municípios brasileiros. Então a estatística tem uma série de aplicações. Ela pode ser aplicada em várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, na área de gestão, eu posso aplicar a estatística na área de recursos humanos. Posso, por exemplo, fazer um estudo sobre uma folha de pessoal, uma folha de pagamento, posso descobrir qual é o salário médio dos empregados de uma empresa, posso descobrir se um determinado quartil ou um determinado percentil está ganhando muito acima da média ou muito abaixo da média. Posso fazer alguma política de incentivo salarial que não onere os custos empresariais, remunerando de forma mais adequada os meus empregados, dando participação a eles no processo, nos resultados da empresa. Então tudo isso é feito com aplicações de estatística. Posso tirar relatórios de avaliação de desempenho, programas de treinamento, em processos de recrutamento e seleção, tudo isso através do emprego da estatística. A estatística também pode ser aplicada no setor de operações, no setor de logística, na área de qualidade, quando se testa processo produtivo, por exemplo. O controle estatístico de processo é uma área de estatística bastante empregada. Quem trabalha com engenharia de produção, por exemplo, na área de produção, verifica que a estatística é plenamente aplicada diariamente nos processos produtivos para verificar se peças são produzidas fora de um padrão, estão dentro de um padrão, se o procedimento estatístico empregado ele é capaz de verificar diferenças significantes entre uma amostra de peças e uma outra, se uma máquina está mais regulada do que outra, se o processo produtivo precisa sofrer algum ajuste, se as máquinas precisam ser melhor calibradas, se algum problema existe no processo produtivo, a estatística que vai ser o ferramental que vai te nortear, que vai te possibilitar o processo de tomada de decisões de uma forma mais precisa. A avaliação de estoques também usa estatística, um sistema de cadeia de suprimentos, né, também usa a estatística. Na área financeira também a estatística tem grande campo de aplicação. Na área de finanças, no cálculo de risco e retorno de investimentos, por exemplo, vocês estudaram na disciplina anterior, na estatística aplicada, o cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação. No setor financeiro, o desvio padrão e o coeficiente de variação eles são muito utilizados como sinônimos do conceito de risco. Porque se você tem uma carteira de investimentos, e essa carteira de investimentos sofre muita oscilação, sofre muita variação na rentabilidade dessas ações, você corre um maior risco ao investir nessa carteira. Como é que você pode medir a oscilação de uma carteira de investimentos? Se num mês ela dá uma rentabilidade positiva, no outro mês dá uma rentabilidade negativa, por exemplo. Através do cálculo do coeficiente de variação. Se a variação é muito elevada, significa que você corre maior risco ao investir nessa carteira. Ou seja, o rendimento esperado, o rendimento futuro, que seria a média da série histórica, ele pode sofrer muita variação. Já uma outra carteira de investimentos que tem um menor desvio padrão, um menor coeficiente de variação, o rendimento futuro, o rendimento esperado, seria a média da série histórica. Já que não existe muita variabilidade, a gente tem mais segurança de obter aquela média esperada. Na hora de financiamento de recursos, na hora de elaboração de um orçamento empresarial e até mesmo na projeção de resultados, eu também posso utilizar a estatística. Então a estatística nas empresas ela é utilizada como um instrumento para tomar decisões, como um instrumento de tomada de decisões, sendo que o conhecimento e o uso da estatística facilita sempre o trabalho de planejar, organizar, dirigir e controlar, que são as funções de um gestor. Peter Drucker e William Newman, que são dois pensadores da escola neoclássica da administração, eles dizem isso. O que faz um administrador no seu dia a dia? Planeja, organiza, lidera e controla. E em todas essas funções administrativas se usa a estatística. É sempre por meio da sondagem, da coleta de dados, do recenseamento de opiniões, que se pode estabelecer metas, objetivos de curto, médio e longo prazo. Então a estatística é uma ferramenta muito útil à gestão, porque ela possibilita um planejamento adequado, mostrando exatamente aonde nós queremos chegar. Como sugestão para vocês, eu vou deixar um vídeo, ele está em inglês,
What is Statistics, da Teresa Amabile, da Brandeis University, mas esse vídeo tem legenda, ele tem legenda em português. Então ele é bastante elucidativo, pelo que a gente conversou na aula de hoje, e acredito que seja de bastante utilidade para vocês. Por enquanto é só. Bons estudos a todos.